Quais serão os primeiros passos da SAF Vasco? Vai ter contratação? Vai investir no CT? O que é que vai rolar? A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre como foi esse primeiro dia de trabalho após a aprovação da venda da SAF do Vasco para a 77 Partners, como foi o trabalho no CT. Teve a apresentação de 2 reforços hoje. Vamos falar também sobre a viagem para Campinas e a venda de ingressos para o jogo contra a equipe da Tombense no sábado às 11 da manhã. Já está começando, já tem considerável quantidade de ingressos vendidos. Então, isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno, que é lugar de informação, análise, opinião, resenha, tudo aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E vou logo avisando, nosso pré-jogo é hoje, viu? Nessa segunda-feira a gente tem pré-jogo à noite, a gente está ao vivo aí em live, espero todos vocês aqui. Olha, como foi o dia do Vasco após a aprovação da SAF, da venda da SAF do Vasco para a 77 Partners? Ontem, né, 79,40% votaram a favor da venda da parceria, né, entre Vasco e 77 Partners. E hoje foi o primeiro dia após aí essa aprovação. Muita gente quer saber o que é que rolou, quais os primeiros passos, mas a gente vai começar falando sobre o dia a dia, o que é que rolou hoje no Vasco. O Vasco treinou normalmente, viaja nessa tarde para Campinas, onde joga amanhã. Como a gente já falou, nosso pré-jogo é hoje, às 7h40, a gente vai estar ao vivo aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. O Vasco fez um treinamento normal, daqui a pouco deve sair aí a lista de relacionados para o jogo, mas há uma expectativa que os reforços possam ir para Campinas já. O PV, o Fábio Gomes tem mais chance, o Bruno Tubarão e também o Matheus Ribeiro, que já estão treinando no Vasco desde o sábado, também são esperados nessa lista de relacionados para o jogo. O Vasco da Gama, que apresentou hoje Bruno Tubarão e também o Matheus Ribeiro. O Bruno Tubarão, que falou que é um jogador de lado, que gosta muito de velocidade, é um jogador ali muito voluntarioso, que joga para o coletivo. E o Matheus Ribeiro, que falou, né, que defende muito bem, que gosta de fazer algumas subidas, apoiar o ataque. Foram as palavras dele, você está vendo aí passando na sua tela a imagem da Emanuele Ribeiro. Eles dois foram apresentados. Lembrando, o Vasco deve divulgar a lista de relacionados agora à tarde, né? O Vasco viaja também para Campinas e a gente deve ter aí os nomes que vão para o jogo, mas a expectativa é que esses 4 reforços viajem. Gustavo Maia, tá faltando aí só alguns trâmites, né? Provavelmente Gustavo Maia deve ser anunciado pelo Vasco lá aí no meio da semana, até porque segundo Nilson Moura, o jogador aí já está em pleno acerto com o Vasco da Gama, mas é uma situação aí que envolve algo internacional, tem que vir a documentação do Barcelona, tem que vir sua rescisão também do Inter, para ele ser anunciado pelo Vasco da Gama. Mas muita gente também para saber aí, viu, sobre a situação do jogo Vasco e Tombense. Já está sendo vendido os ingressos, 5.000 ingressos já foram vendidos, então fica atento aí, 5.000 ingressos já emitidos, fica atento porque o Caldeirão vai ferver. O primeiro jogo do Vasco no Caldeirão após a aprovação da venda para 77 Partners. Mas o que muita gente quer saber é o seguinte: como será a parceria Vasco e 77? Quais os primeiros passos da SAF do Vasco? Como a 77 vai trabalhar no Vasco da Gama? Se já tinha gente trabalhando hoje. Vamos falar a partir de agora. E eu peço a você que está chegando pela primeira vez que se inscreva no nosso canal para ter mais informações como essa e você ter todo dia aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Mas todo mundo quer saber como será a parceria, quais são os primeiros passos. Logo falando do dia de hoje. Léo, Paulo Brax ou alguém da 77 hoje já estava no CT? Não estava presente nenhum dessas figuras da 77 Partners. Inclusive, são esperados após o jogo, né, após a situação de criação da empresa, que serão os primeiros trâmites, como a gente falou nas nossas lives de ontem. Primeiros trâmites burocráticos, a criação da empresa, a criação da conta bancária, e aí passa todos os ativos, né? 70% dos ativos do Vasco são passados para a SAF, né? A questão do futebol, os passes, toda a questão federativa, tudo que envolve o futebol do Vasco ser passado para a SAF, para ser implementada essa nova empresa do Vasco da Gama, o Vasco SAF, a Vasco Sociedade Anônima do Futebol. Sobre como vai ser a estrutura, tá passando aí na sua tela, você vê que o Dom Drasso deve ser o diretor executivo, o CEO da empresa é
o Don Draspel, né? O diretor executivo Johannes Spohr. Aí a gente tem aqui o Paulo Brax, que será o cara que vai comandar aqui dentro do Brasil, né? Vai ser o cara do diretor executivo, né, do Vasco da Gama. O diretor esportivo é o Johannes, o Paulo Brax será o diretor executivo. E o Carlos Brasil, que vai trabalhar subordinado ao Paulo Brax, mas ainda não tem definido uma posição. Essa deve ser mais ou menos a estrutura, né, o esqueleto administrativo da Vasco SAF dentro do Vasco da Gama. O Vasco vai fazer contratações, Léo? Olha, pode fazer, a 77 pode entrar em um acordo com o Vasco da Gama aí, enquanto ainda não implementa a empresa SAF para contratar. Mas o que eu soube e que o que se vem falando internamente é que provavelmente a 77 não deve fazer grandes investimentos e o Vasco vai com esse grupo aí para jogar o final da Série B, até por falta de tempo. A gente sabe que as negociações demandam um pouquinho de tempo e provavelmente a gente não deve ter. Pode ser que tenha uma surpresa aí, porque a 77 gosta muito de deixar no ar algumas coisas, não expor muito. A gente vai ver muito isso, a 77 não vai expor muitas coisas que acontecem no Vasco, mas a priori não acontecerá. Situação do CT. O CT é prioridade sim. Inclusive hoje algumas fotos que foram demonstradas do CT, o campo está bem castigado. E isso deve ser a primeira situação da 77. Deve utilizar entre 30 a 25 milhões para a complementação do CT, fazer tudo o que precisa, todas as melhorias. O CT do Vasco hoje vamos dizer assim, um improviso, né, para que o Vasco já tivesse um lugar para trabalhar, mas falta muita coisa para ter um trabalho. E a 77 vai entrar de cabeça nesse término do CT, fazendo aí a sua sede administrativa ali, melhorando os campos, tendo mais campos para o Vasco treinar, fazendo um mini estádio de 5 mil pessoas para que o Vasco possa também fazer algumas situações de jogos, treinos lá, enfim, vai fazer tudo isso e é o primeiro lugar onde onde a 77 vai mexer dentro do Vasco. Outra situação, a situação dos salários, que agora passa a ser da 77 Partners. A 77 Partners assume tudo isso juntamente com a Vasco SAF para o pagamento. Léo, o aporte vai ser imediato? Sim, de imediato. Esse aporte de 120 milhões, que deve acontecer, lembrando que era 190, como 70 milhões foi o empréstimo porte, você tira aí os 70 milhões, mais 120, fica 190 milhões e deve ser retirado do CT. Você acha, Léo, que teremos grandes estrelas? Aí vai depender muito do perfil de trabalho que a 77 vai demonstrar. Mas isso será dito aí nos próximos dias. A gente vai começar a conhecer quando o próprio Paulo Brax for apresentado. A 77 deve também fazer algum tipo de coletiva para explicar como será esse trabalho do Vasco. Mas nesse momento não será aí grandes estrelas. A gente vai ver o Cristiano Ronaldo, como tem muita gente falando, o Messi. Não, isso aí por enquanto não. Será mesmo uma questão estrutural. A 77 deve começar de vez no Vasco oficialmente a partir de setembro, que é quando terminará todos os trâmites burocráticos, mas sim, ela vai estar trabalhando nos bastidores de forma aí com que todas as decisões passarão por elas. Mas oficialmente, no papel, a 77 estará à frente do Vasco da Gama, do Vasco SAF, a partir de setembro, que é quando todos os trâmites burocráticos devem acontecer. Então, só para recapitular, os primeiros passos. Primeiro, a criação da empresa, passar todos os ativos para a Vasco SAF, também a situação do CT, pagamento de salários e buscar outra situação envolvendo aí contratações. Outra coisa muito importante que a 77 tem hoje como prioridade é a renovação do Andrei. A renovação do Andrei é algo que já vem sendo conversado antes mesmo da assunção da Vasco SAF, da aprovação. Isso já foi acontecido, já teve alguns encontros entre Paulo Brax, entre representantes da 77 e os pais do Andrei, entre os representantes do Andrei também, para deixar isso bem claro. A 77 vê o Andrei como uma joia a ser lapidada ainda mais. A renovação deve acontecer agora após a aprovação da SAF. Isso já vem conversando e a 77 vem trabalhando aí com muita tranquilidade e dará uma valorização que o jogador merece. Isso deve acontecer por meio da 777 Partners. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Qualquer nova pergunta deixa aqui embaixo, se você está gostando, se você não está gostando, deixe sua opinião e a gente volta à noite com a live pré-jogo de Vasco e Ponte Preta e Vasco. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima, valeu!